Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 31 anos, eu sou de Cedro, mas eu moro em Barbalha e eu sou paciente da doutora Márcia desde 2023. Eu fui diagnosticada com retocolite ulcerativa em 2021, né? Eu procurei, até eu ter o diagnóstico de retocolite eu passei por vários médicos, eu fui para oncologista, gastro, proctologista, clínico geral, enfim, eu fui para vários médicos e nenhum descobriu o que eu tinha, até que eu fui para um oncologista e aí ele passou uma colonoscopia e veio o diagnóstico, ele me encaminhou para um gastro, só que ele não era especialista em doença inflamatória intestinal. E aí em 2022 eu fiz a cirurgia bariátrica e aí o meu quadro piorou, né, após a cirurgia. Eu não entendia muito bem da doença, eu não tive tanta informação, não tive nenhuma orientação e eu simplesmente parei a medicação. Tive uma piora, assim, considerável do meu quadro, né? Eu já tava com uma anemia severa, tava com desnutrição, desidratação, quase ia pra bolsa de sangue. Meu quadro tava, assim, muito grave. Eu já tinha perdido muito peso. Além da bariátrica, eu já tava perdendo muito mais. Eu tava realmente cadavérica. O médico que eu era acompanhada passava a medicação, mas nada resolvia. Nada. Eu não saía da crise de forma nenhuma. Até que um paciente, doutora Márcia, que trabalhava com minha mãe, indicou ela, né? Ele tem Crohn e ele indicou ela, falou que ela era especialista. Foi através dessa indicação que eu conheci a doutora Márcia Moana. Quando eu cheguei pra doutora Márcia, eu tava com diarreia crônica, com mais de 18 evacuações dia. Eu não conseguia dormir, eu sentia muita dor abdominal, muitos gases. Durante a madrugada era o período onde eu mais tinha crise, que realmente mais incomodava era isso. Na época eu fazia uso de fralda, porque pra qualquer lugar que eu tivesse que sair, como existe uma urgência evacuatória, eu não me sentia segura em sair pra qualquer lugar. E quando eu era obrigada a sair pra algum lugar, eu me utilizava de fralda pra evitar algum tipo de constrangimento. Mas sempre acontecia, né? Porque eu tava realmente no pico máximo da doença, onde você não tem controle nenhum sobre nada. Então afetava o meu humor, meu sono, minha alimentação como um todo e só piorava. De imediato eu já consegui perceber que ela era uma médica realmente que entendia da minha doença, né? Porque ela foi muito esclarecedora. Primeiro ela me deu o choque de realidade e falou: você tá numa situação muito grave. E aí eu parei e ela disse: você tá correndo risco de vida e a gente precisa cuidar disso. Sua doença é muito grave e você precisa ter consciência disso para que você comece a tratar. Então eu vi, né, primeiro um conhecimento muito grande dela na doença, esse choque de realidade que eu acho que é preciso para todos os pacientes que enfrentam uma doença inflamatória intestinal, porque ela, infelizmente, ela é muito desconhecida, né, da maioria das pessoas. Eu só vim ouvir falar de retocolite ulcerativa ou de doença de Crohn quando eu fui diagnosticada. Eu nunca tinha ouvido falar e eu nunca conheci ninguém, pessoalmente falando, que tem essa doença. Então ela é uma doença que traz muitos transtornos, né, para o paciente, tanto emocionais como físicos. Ela debilita muito, né, porque a fadiga é um dos sintomas que realmente são pesados, né, fora todos os outros. Então, assim, quando eu tive o primeiro contato com a doutora Márcia, eu realmente me senti acolhida, né, pela primeira vez eu enxerguei a gravidade da minha doença e eu vi que eu tava tratando com alguém que realmente entendia e que iria me ajudar. Eu acho que a forma esclarecedora que ela coloca, mas também toda a empatia, porque ela entende o quão difícil é ter uma doença inflamatória intestinal, né? Ela é uma doença que realmente, acho que só quem tem, entende, né? E ela tem essa empatia, ela tem esse cuidado, né, com a gente. E também o nível de profissionalismo dela. Eu vejo que a todo instante ela tá se especializando mais ainda em doenças inflamatórias intestinais, o que me passa uma segurança muito grande, porque eu vejo que eu realmente tô com uma profissional que ela tá a todo instante tentando ser melhor, cada dia melhor, e cuidando de forma mais esclarecedora pra gente, né? Porque realmente, como eu falei, é uma doença que é pouco falada e eu procurava muito entender, pouco se tinha. Então, assim, ela trouxe muita luz pra mim em relação ao meu diagnóstico, a como realmente conviver, né? E agora eu realmente vejo que eu tenho esperança, porque quando eu cheguei pra doutora Márcia, eu tava completamente desacreditada de que eu poderia voltar a ter uma vida normal. E ela me trouxe essa luz e essa esperança de que é possível. Quando o meu quadro começou a realmente melhorar, eu saí daqui com esperança de verdade, mas eu ainda tava muito desacreditada, porque o meu quadro realmente tava muito crítico. Tem até um vídeo que ela gravou, que ela
quando eu ouvi, né, me encheu de esperança. Ela, geralmente, quando ela atende os pacientes, ela grava no Instagram e ela fala, né, os relatos de hoje, os casos mais interessantes. E quando eu vim a primeira consulta, ela falou: paciente com 30 anos, bariátrica, com mais de 18 evacuações, anemia severa, quadro muito grave, mas vamos iniciar o tratamento e eu tenho certeza que logo logo ela vai voltar com boas notícias e a gente vai esclarecer o caso para vocês. Ouvir aquilo dela, de que iria trazer novas notícias e que o meu caso iria ser bem tratado e que eu iria ter uma evolução, me deu uma esperança de realmente eu vou acreditar e vou seguir. E aí, realmente, em poucos dias, meu quadro começou a melhorar. As evacuações diminuíram consideravelmente. Eu já passei algum tempo até receber o biológico, porque é pelo SUS. Mas até lá, eu consegui controlar o meu quadro. Infelizmente, é a base de corticoide, porque realmente a gente precisa disso. Mas eu consegui controlar e eu conseguia voltar a viver. Coisa que eu não saía mais de casa, eu não conseguia ter convívio social com as pessoas, eu não conseguia realmente viver, né? Eu estava sobrevivendo. E aí, a partir disso, desse cuidado, dessa orientação, das medicações corretas, nas dosagens corretas, eu voltei a viver, eu voltei a ter uma vida ativa. 3 coisas fundamentais, eu acho. Um bom profissional que realmente esteja do seu lado, olhar com seriedade para o tipo de doença que você tem e ter empatia e cuidado com você mesmo. Se cuidar, entender a gravidade dessa doença, que é uma doença séria, é uma doença grave, mas que com cuidado, com a medicação correta, com um tratamento correto, com um profissional correto, você consegue ter uma vida tranquila. Eu acho que foi fundamental, né, para realmente toda a evolução do meu quadro. Quando eu cheguei para a doutora Márcia, eu realmente estava muito debilitada e eu não conhecia muito a doença e principalmente eu não tinha uma boa alimentação. Eu simplesmente comia de tudo. O que, querendo ou não, como a minha doença estava ativa, piorava o meu quadro. E a partir do momento que eu comecei a ter um acompanhamento multidisciplinar com elas duas, né, tanto com a gastro, doutora Márcia, como com a doutora Monique, a nutricionista, a minha evolução começou a ser muito significativa. É tanto que na minha última consulta do protocolo, a minha calprotectina antes estava 2.320 e baixou para 612. Então, assim, foi uma mudança muito boa e significativa para mim, né, tanto no meu quadro diário, né, na minha alimentação, no meu cuidado, na nutrição do meu corpo. Eu vejo uma melhora também na minha rotina, né? Eu consigo hoje acordar com mais disposição, eu consigo ir hoje para a academia, tô voltando aos poucos à minha rotina, né? Então eu acredito que esse protocolo realmente me deu força para me seguir e ter uma vida e uma qualidade de vida bem melhor. Consideravelmente sim, assim, eu acho que quando eu associei tanto as medicações, as orientações de doutora Márcia, como também todo o acompanhamento de doutora Monique, juntei isso tudo e entendi a importância tanto da nutricionista, da minha alimentação para o controle da minha doença, eu acho que melhorou muito, muito, né? Eu acho que a minha disposição, a fadiga diminuiu, a força voltou, a alimentação mudou como um todo. Então, assim, eu voltei para fazer atividades físicas que eu não conseguia. Então, isso tudo eu acredito que é graças ao protocolo, né? Graças à ajuda e à orientação delas duas e de todas as dúvidas que eu tiro de todos os alimentos, porque para quem tem uma doença inflamatória intestinal, às vezes a gente acha que qualquer alimento, seja saudável, entre aspas, vai te ajudar. E na realidade não. Por muito tempo, por conta de o que eu lia na internet, eu tava há mais de 2 anos sem comer feijão. Então, assim, eu já estava com anemia, eu já estava com deficiência de ferro. E aí eu não comia feijão, que é um dos principais alimentos que vai trazer, né, essa ajuda nutricional. E aí, doutora Monique, a gente vai colocar o feijão na sua alimentação. E aí eu disse, mas eu posso? Ela disse, pode, com o cozimento correto. Então ela me orientou, ela me passou receitas e eu voltei a comer feijão, eu voltei a comer alguns outros alimentos que há muito tempo eu não comia, né? E aí eu tô tendo uma boa resposta, né? Meu corpo tá aceitando bem esses alimentos saudáveis, que são realmente nutritivos. Eu voltei agora a comer saladas cruas, que para quem tá em crise no momento não consegue comer, e eu voltei a comer agora. Meu corpo tá absorvendo bem, eu tô respondendo bem a esse tratamento. Então, assim, eu acho que é fundamental tanto todo esse suporte que a doutora Monique passa, né, tanto essa confiança, como também de todas essas dicas pra gente ter uma alimentação melhor e viver melhor também.
entenda os sinais do seu corpo, não ache normal, né, passar por muito tempo com a diarreia ou muito tempo com uma constipação. Procure um profissional realmente que entenda do seu caso. Eu acho que foi fundamental para mim procurar a doutora Márcia, que é especialista em doença inflamatória intestinal. Mudou completamente o meu diagnóstico, mudou completamente o meu tratamento e a minha condição e a resposta imunológica do meu corpo. Eu acho que ter esse profissional que realmente saiba o que está fazendo, que conheça a sua doença, que consiga realmente te passar essa segurança, é o primeiro passo. Dizer que há esperança sim. A gente infelizmente não vê muitos relatos de pacientes, porque é uma doença constrangedora, né? A gente não consegue realmente, até você ter um psicológico estável para entender o tipo de doença, para compartilhar com as outras pessoas esse tipo de doença, e até você entender que você pode ter uma vida normal, leva um certo tempo. É um baque muito grande quando você descobre esse diagnóstico, mas aí você vê, é uma doença autoimune que não tem cura. É um outro baque, né? Até você conviver, entender que isso existe e que você vai ter que conviver pro resto da vida, e aí você olhar para você, se cuidar. Então, assim, ter esse núcleo de profissionais que te acompanham, que te orientam, que entendem e que te conduzem da melhor forma, eu acho que é o primeiro passo e o mais importante, né? O segundo é realmente saber que existe tratamento e que com um tratamento adequado você consegue viver uma vida normal, né? Eu saí de um quadro onde eu achava que eu nunca mais ia ter vida social, né, onde eu usava fralda, eu não conseguia ir fazer um supermercado, por exemplo, e hoje eu consigo voltar a ter uma vida ativa, normal, como uma pessoa normal, como se não tivesse doença alguma. Eu acabei de vir da indução do imunobiológico, saí agora, então assim, o meu medicamento, doutora Márcia, inclusive na minha última consulta me encheu de esperança, porque ela disse que o medicamento que eu estou usando hoje, ele é um medicamento muito bom e que a longo prazo, eu fazendo o tratamento correto, eu vou ter uma estabilidade onde vai parecer que eu nunca na minha vida tive essa doença. Então realmente é passar essa esperança de que é possível. A palavra que me vem assim muito forte quando eu lembro de doutora Márcia realmente é esperança, né? Ela me deu esperança de ter uma vida novamente. Ela me deu esperança de... Eu até me emociono, porque quando eu cheguei pra cá, realmente eu não tinha esperança de voltar a viver, né? Eu já tava completamente desacreditada, eu tava entregue à doença e achava que eu não ia ter nunca mais uma vida normal. E depois dela eu realmente tive esperança, né? Acho que essa é a palavra mais forte que a gente poderia definir ela. É exatamente isso, de voltar a viver, de voltar a um recomeço e ter uma nova vida, né, com qualidade de vida. Então essa esperança, acho que é a palavra que resume ela e o quanto ela é como profissional.